não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O elemento racional da vontade geral hoje é a ciência física. Não a ciência considerada na sua estrutura interna como método de investigação, mas a ciência considerada apenas alguns resultados que ela já proclamou. Então, por incrível que pareça, esses resultados, por duvidosos que sejam, eles passam a se sobrepor ao próprio conceito de ciência. Eles não precisam mais obedecer ao conceito de ciência. Eles já foram programados pelo quê? Pela autoridade da classe científica. Então, por exemplo, você pega esse negócio das vacinas. Eu mostrei aqui um livro com 400 estudos científicos mostrando que vacina é negócio perigoso, não pode usar assim a mais nem menos. Daí eles dizem, não, isso é teoria da conspiração. E movimento, então, toda a mídia, os laboratórios, etc., para suprimir essa opinião do ar. E eles o fazem com o quê? Com a autoridade científica. Mas de que ciência eles estão falando? Não é a ciência considerada como estrutura de conhecimento. É a ciência considerada como subscritora e legitimadora de certas vontades. E isso hoje tem uma autoridade imensa. Então, tudo que eles querem impor, eles impõem por duas maneiras. Acusando os adversários de serem maus. Se você é contra, por exemplo, homens terem filhos com outros homens, você é mau. Se você é contra liberar cocaína, você é mau, você é malvado. Você pode até ser fascista, não é isso? Você é um assassino. Se você é contra o aborto generalizado, você é mau. Então eles não representam mais a razão, mas representam o bem. Não é isso? E o bem é sustentado pelo quê? Pelo elemento racional da ciência. De novo, repito, não da ciência considerada como estrutura lógica de conhecimento, não. Da ciência considerada como defensora de certas teses que ela não precisa provar. Não é isso? Então é esta a situação que nós estamos. Quer dizer, esses camaradas inventaram um procedimento auto-hipnótico que é infalível. Uma vez que o sujeito se deixou envolver por isso, uma vez, ele não larga nunca mais. Porque, em primeiro lugar, isso favorece o prazer dele. Ele quer ter um mundo onde tudo favoreça o seu prazer sexual. Ele não vai desistir disso, mas nunca na vida. Como é que você vai explicar para o cara, olha, não dá para ter tudo isso de prazer que você está falando, esse negócio aqui é limitado. Mesmo os animais têm lá suas limitações. Quando você vê o cio de certas espécies, o leão, o cio da leoa dura 2 semanas, o resto o leão vai ficar no topo. Até nas espécies animais que são mais dadas à prática sexual, como os macacos bonobos, que resolvem as suas desavenças numa disputa sexual, numa vasta suruba, todo mundo come todo mundo, quem comer mais ganhou. Não é isso? Sempre ali vai ter um problema, um macacão grande come um macacão pequenininho, vai ter que concordar com o grande. Então, as limitações e incomodidades existem em todo lugar, mas o pessoal não quer a liberação sexual, a livre circulação do prazer. É uma expressão que já circulou desde o tempo do Wilhelm Reich, isso circula. Só que eles esquecem o seguinte: o Wilhelm Reich dizia que
o homossexualismo é uma perversão capitalista e que no socialismo o homossexualismo desapareceria. Por incrível que pareça, ainda tem marxistas, né, gaysistas, usando argumentos do Wilhelm Reich, como o próprio Safatli usa, né? Quer dizer, do ponto de vista gaysista, o Wilhelm Reich devia ser considerado o mais anti-gaysista do mundo, porque ele está associando, né, o gaysismo, o homossexualismo, ao que existe de pior no mundo, que é o capitalismo. Não é isso? Então, mas isso também não interessa para eles, porque agora o princípio fundamental é o do prazer. E o prazer é sustentado pela autoridade da ciência. Então, bicho, não vai sair disso tão cedo. Essa pessoa, eles estão loucos, é claro que estão loucos. Mas a possibilidade de um diálogo racional com eles está abolida por princípio. Então, se a atuação, vamos dizer, intelectual é inútil, sempre, você só pode agir por meio psicológico, não lógico. Então você pode assustar os caras, você pode desmoralizá-los, você pode humilhá-los, só por esses meios. A discussão racional é perda de tempo. Não é isso? E você imaginar que é possível uma convivência democrática com essas pessoas, só demonstra uma ignorância muito profunda, quer dizer, pessoas que nunca estudaram o assunto. Não é isso? Mas, como muitas estão no meio universitário dominado exatamente por essas pessoas, então até o sujeito que seja o mais reacionário que apareça ali, ele vai querer aparecer bonzinho na frente dos caras. Então eu só quero um debate democrático, etc, etc. Bom, você sabe que eles começam exigindo o debate democrático, no instante seguinte eles estão exigindo a sua eliminação. Outro dia não apareceu o cara aí do PCdoB, sei lá, do PSOL, falando, não, nós precisamos aqui de um gulag, de uma revolução, precisa sequestrar o Moro, etc, etc. Né? Eles podem falar isso. Alguém vai fazer algo contra eles? Não vai fazer. Desde o Porchat, a definição de democracia para eles já é completamente outra coisa. Claro, a democracia é completamente outra coisa. A democracia significa o império da vontade do grupo deles, o resto tem que calar a boca. Ainda é o que o Herbert Marcuse chamava da tolerância repressiva. Quer dizer, toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Não é isso? Então, outro dia eu li um artigo de um sujeito que dizem que é um filósofo, e que esqueci o nome dele, chama Jorge não sei do que. E ele dizia, não, a culpa do bolsonarismo é nossa, porque nós fomos intolerantes, nós somos muito duros. Veja como nós tratamos o Hélio Bicudo, né? Veja como nós tratamos a Regina Duarte, veja como nós tratamos o Carlos Bereza. Por que você não foi ver como nós tratamos o Olavo de Carvalho? Ah, não, peraí. A democracia que você quer é o centralismo democrático leninista. Você tem a livre discussão com os da sua facção. Os outros você manda tudo para o Gulag. Então, este é o máximo de bondade e de amor à democracia que você vê nessas pessoas. Agora, pensa bem. Quando você vê o general Vilas Boas discutindo defesa nacional com Aldo Ribeiro, com Jacques Wagner, outro representante do Foro de São Paulo, e nós estamos em pleno acordo. Você acha que ele é burro? Ele não percebeu nada? Ou ele percebeu e está de acordo? Essa é a pergunta que eu fiz na época e não tenho resposta até hoje. Não estou acusando de nada, só estou levantando hipóteses. Mas não é só ele, não. Aí deve ter pelo menos 2 dúzias de generais que são assim. Eles são comunistas? Mas o que quer dizer ser comunista? Né? Eu já expliquei que essa ideia da convicção íntima só existe na cabeça do analfabeto liberal burguês que projeta em cima do comunista a mentalidade dele mesmo. Acredita que o comunismo é uma fé. Mas ser comunista, para mim, é você estar inserido na máquina comunista, trabalhando para ela de algum modo, com convicção ou sem. Por exemplo, se você pega o Alexandre Poiré, né? Não é o Poiré, agora esqueci o nome do homem. Filósofo francês mais leninista e stalinista que houve. Ele pessoalmente não era do Partido Comunista, ele nunca foi. Ele não tinha nada a ver com isso. Né?
Mas ele estava ajudando mais o Partido Comunista que qualquer outra pessoa. Então, é o Kojève, não é Correia, Kojève. Né? Então, esse pessoal brasileiro que fala, eles não sabem nem o que quer dizer ser comunista. Não lembro o Marco Antônio Vieira dizendo: o Lula nunca foi comunista porque ele nunca leu Karl Marx. Isso é uma coisa de uma ignorância monstruosa, porque 99,999% dos comunistas jamais leram Karl Marx. Nem precisa ler. Né? Ele lê o jornalzinho do partido e pronto, acabou. Ouve os discursos do Lula e está bem, não vão passar disso. Será que lê Karl Marx? Multidões lendo Karl Marx, fala, pelo amor de Deus. Isso aconteceu na União Soviética porque eles tornavam obrigatório. Você quer ser engenheiro, você tem que ler Karl Marx. Você quer ser cozinheiro, tem que ler Karl Marx. Aí sim lá aconteceu, mas aí não precisava mais fazer a Revolução Comunista, porque ela já estava feita. Né? No resto do mundo, é claro que a maioria dos comunistas nunca leu Karl Marx e não tem ideia muito clara do que Karl Marx pensava. O ponto realmente não é esse. O comunismo não é uma ideologia, ele não é um corpo de ideias, ele não é uma doutrina. Né? Ele é uma política prática na qual a doutrina entra como um dos milhares de elementos. Então, mas como ninguém estudou isso, não faz diferença. Agora, nós estamos começando, aí vai começar o CPI sobre o Foro de São Paulo. Eu acho isso de uma importância extraordinária, porque ninguém sabe coisa nenhuma sobre o Foro de São Paulo, talvez agora comecem a saber. Mas, eu já falei que se o Eduardo Bolsonaro desistir, fica faltando o verdadeiro líder, vai ter que aparecer outro no lugar. E espero que não seja o Kim Katakoquinho, tá bom? Então... que paralelo que o senhor fez entre essa tese da vontade geral do Cochin com o fenômeno, por exemplo, do surgimento de uma filosofia do Fala mais alto, senão o pessoal não ouve. Paralelo entre essa ideia da vontade geral no Cochin com o surgimento da filosofia do direito como a do Ronald Dworkin. Ah, sim, o Dworkin. O Dworkin tem muito a ver com isso. O que ele diz é uma coisa que, em princípio, é óbvio. Ele diz: os princípios estão acima das leis, quer dizer, das leis concretas que foram votadas e tal, contra a lei. Claro, os princípios universais do direito estão acima das leis. Eles é que fundamentam as leis. Mas, porém, quando que você pode ignorar a lei e apelar a um princípio? Só quando a lei não resolveu o problema. Um ponto onde a lei é omissa, você precisa voltar aos princípios para daí deduzir dela uma decisão que a lei não está lhe fornecendo. Mas se já existe uma lei a respeito, não tem sentido você voltar aos princípios. Está entendendo? É assim, é como você pega aí, sei lá, uma lei científica qualquer. Né? Vamos supor lá, sei lá, a lei da gravitação universal, a relatividade. Eu digo, você pode voltar aos princípios da matemática para discutir isso? Não. Porque elas já foram baseadas no princípio da matemática, só se usar errado. Mas daí você tem que provar que usaram errado. Você não pode dizer, vamos esquecer isso, vamos voltar aos princípios da matemática. Então, do mesmo modo, se já existe uma lei, essa lei é baseada nos princípios. Você não precisa voltar aos princípios para criar uma nova lei. Mas é isso que ele faz. Ele suspende a lei e volta aos princípios. Os princípios conforme o movimento. O princípio conforme eles entendem. Mesmo que eles entendam corretamente, não importa, porque o princípio por si não decide nada. Né? Assim como a aritmética elementar é a mesma para todos. Você pode, da aritmética elementar, deduzir o tamanho dessa mesa? Não. Não pode. Ela só vai te ensinar como você medir, como você somar. Mas ele não vai te dar o resultado de uma soma. Então, a confusão entre os princípios da ciência e os conteúdos da ciência, essa confusão é um dos elementos mais desastrosos que tem hoje. Quer dizer, as pessoas acreditam que uma conclusão científica pode ter um valor universal como um princípio científico. Não pode, meu Deus, isso nunca acontece. Né? Eu já tenho explicado isso aqui. Quer dizer, não existe estudo científico de fatores universais. Nada que é absolutamente universal pode ser objeto de estudo científico, porque o estudo científico é experimental, ele é baseado em experiência, observação. Como é que você vai observar coisas universais? Por exemplo, quando Newton inventa a ideia do espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, ou
O tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. Ele nunca viu isso. Né? Um dia eu vi um idiota desses engenheiros dizer como tudo em Newton é baseado na observação. Eu falei, tá, onde ele observou o espaço absoluto e o tempo absoluto? Quer dizer, é um cara que sabe de Newton que ele aprendeu no livro do ginásio. No meu tempo era o livro do Antônio de Souza Teixeira Júnior. Né? Ele nunca abriu o livro do próprio Newton, Princípio Matemática da Filosofia Natural, onde lá na terceira ou quarta página você já ia encontrar isso aí. Né? O tempo absoluto e o espaço absoluto, no qual ele vai basear tudo. Que é justamente o que o Einstein vai depois negar e criar outras coisas. Né? Então, o Einstein contestou o Newton não naquela observação, mas no princípio fundamental. Então, nenhuma ciência estuda objetos universais, porque objetos universais não estão ao alcance da nossa experiência. E também não estuda nenhum fato concreto, porque a ciência só pode estudar o fato que ela já recortou para poder alcançá-lo com os métodos que são os dela. Não é isso? Então, por exemplo, você vê, qualquer objeto do mundo físico, ele além de pertencer ao mundo físico, ele pode pertencer à economia também, porque ele tem um preço. Não é isso? Então, existe um modo de você relacionar as propriedades físicas daquele objeto com o preço que ele tem? Ele tem que ter as duas coisas, mas não dá para relacionar. Para a ciência, eles são eternamente separados. É o que falar a famosa frase do Russell. Não há uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Embora existam triângulos e leões. Então, quer dizer, a ciência é toda feita de compartimentos separados e eternamente estanques. Ora, pode existir objetos que sejam estanques, que só existam sob determinado aspecto e não sob outros? Não pode. Objetos assim só existem no nosso pensamento, porque existem por abstração. Eu, por exemplo, eu vou aqui observar o leão, mas eu só vou observar do ponto de vista da física. Então, o que eu posso observar do leão? Bom, eu posso observar o peso dele, a massa, né, o movimento, o aspecto cinemático, dinâmico, tá? Mas eu não posso estudar a embriologia do leão pela física. Eu preciso apelar para outro critério. Então, o sujeito que não entende todo objeto científico é objeto abstrato, ele não sabe o que é ciência. Ele pode saber, pode ter estudado 1000 vezes mais física do que eu, mas ele não sabe o que ele está estudando. Eu estudei menos do que ele, mas eu sei o que ele está estudando e ele não sabe. E hoje, isso aí é regra, no Brasil, sobretudo, isso é regra geral, mas assim, não tem nenhum falha. Todos os pirulas do universo são assim, pô. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque os caras ensinaram essas coisas para eles sem explicar para ele o que é ciência. Eles não sabem o que é ciência. Ele acha que ciência é aquilo que ele estudou. Né? Então, por exemplo, você vai pegar assim, então você está estudando física aqui, tá bom, então agora você vai mostrar quais são os princípios comuns que existem entre a física e a economia. Bom, deve haver alguns princípios da aritmética elementar, estão lá. O princípio da estatística também estão lá. Né? Só que desses princípios você não pode deduzir nada, nem sobre economia, nem sobre física. Então, esta desorganização mental, que ela é mundial, mas no Brasil as coisas chegam a aspecto catastrófico, porque no resto do mundo você vê isso entre jornalistas, pessoas vagabundas e tal, mas não entre os grandes intelectuais. Mas no Brasil não tem mais grande intelectual. Morreu tudo, pô. Intelectual no Brasil é o Safate. Intelectual é o Rodrigo Cocô. Né? É um negócio terrível, gente. Né? Se nós não dermos jeito nisso, ninguém vai dar. Então é isso, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco volto com as perguntas, tá bom? Alô, pessoal. É o seguinte, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Nós descobrimos que aqui em casa não tem comida hoje. Então, se nós não sairmos para comer num restaurante, não vamos comer nada. Então, por causa disso, eu só vou responder 2 perguntinhas, tá? Então é o seguinte, aqui, Eduardo SM. Quais as suas considerações sobre como encontrar uma boa esposa? Mas isso é uma coisa muito simples. Se você é um intelectual, das duas, ou você encontra outra intelectual e está no seu nível, ou você encontra uma pessoa de origem muito humilde e seja muito boazinha e obediente. As duas coisas dão certo. Agora, você não pode
é casar com essas mulheres da USP que não entende coisa nenhuma, mas acha que é intelectual e fica dando palpite. As duas outras funcionam igualzinha. Tá bom? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.